Esse vídeo é um oferecimento de Altium Designer, Empire Scientech e Digital Score. Links na descrição. Salve pessoal, tudo bem? Bruno que está falando aqui de novo. E agora, o vídeo de hoje eu vou passar sobre os comandos place, mas focado em polígonos. Eu vou explicar o que são polígonos e como trabalhar com eles, beleza? Então eu abri um projeto aqui de exemplo da própria Altium, vem junto com a ferramenta. Então eu vou trabalhar em cima dele. Aqui eu já posso ver que eu tenho um polígono praticamente que cobre a placa inteira. E eu vou deletar esse cara. Não quero mais ele. Então eu vou trabalhar, eu vou mostrar como é que eu trabalho com polígonos, tá? Então vamos lá. Aqui no comando place eu vou pegar esse canto para trabalhar para ficar melhor. Aqui no comando place eu tenho várias funções de polígono. Eu vou trabalhar em cima delas, tá? No comando place polygon poor, ele vai me dar várias propriedades aqui dos polígonos. Então eu vou colocar, primeiramente, esse polígono, ele é como se fosse cobre chapado, ou cobre do jeito que você quiser, mas eu vou definir uma área e ele vai preencher de cobre a área que eu defini. Então, tudo que for pad, via, se eu quiser que ele seja conectado, ele vai ser conectado, enfim, a gente vai passar por isso. Basicamente, eu vou depositar um monte de cobre numa região sem ter que pintar um por um, sacou? Então, ele vai preencher onde eu quero que ele preencha. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de um polígono de GND, que é uma net GND, que já existe no projeto. Eu já consigo desenhar o polígono GND, mas eu tenho mais coisa para colocar nas funções aqui, nas propriedades. Então, o nome do meu polígono é sempre legal colocar. Eu quero colocar top, porque eu estou fazendo na camada top, underline GND. Caso você faça o que você vai provavelmente fazer, vários polígonos para vários tipos de alimentação diferentes, sempre coloca o nome para poder se organizar na hora de fazer o Polygon Manager. Eu posso chegar lá, tá? Então, se eu quero o meu vindo para baixo, se eu quero o meu plano de cobre chapado, sólido, se eu quero ele hashed, que é tipo tracejado, aí eu coloco o grid que eu quero do tracejado, ou se eu quero que só seja um contorno. 99% das vezes que eu peguei uma placa na minha vida, isso é muito tempo, isso é muita placa, os projetos são em Solid. Isso para fabricação ainda é melhor, porque quanto mais cobre você tem, mais rápida é a corrosão do cobre na fabricação. Então ele só vai tirar o mínimo necessário. Caso você queira colocar, você tenha pouco cobre na placa, significa que ele vai passar mais tempo corroendo, consequentemente mais caro. Beleza? Então, vamos seguindo. Aqui está dizendo remove islands less than tantos square millimeters. O que ele quer dizer com isso? Quando tiver uma área inferior a essa medida que eu defini, ele vai simplesmente deletar. Sacou? Isso ajuda bastante na hora da fabricação também a não ter lixo na placa. Você evita que tenha lixo. E aqui no Arc Approx, basicamente, como ele não cria um círculo perfeito, ele cria várias linhas retas. Então, quanto menor esse número, mais linhas retas ele vai criar para fazer a aproximação do círculo. Tá? Dá para ver, no desenho é praticamente autoexplicativo. E aqui, remove neck less than a medida que você quer. Eu vou colocar tudo isso em mils, porque eu gosto de trabalhar com mils. Mas vamos lá. Por exemplo, se eu tiver uma área chapada de cobre aqui, e aqui do outro lado eu tiver uma outra área de cobre chapada e elas são interligadas,
o caminho que ele faz de um plano para outro, eles chamam de necks. Só que tem muitas vezes que o seu processo de fabricação não permite que os necks, ou que a menor largura de cobre seja de 5. Não permite isso. Então você quer que tudo isso, abaixo disso, seja tudo removido. Então a gente sempre, enfim, meio que vem de padrão 15, 10 mil é um número bastante confortável que as fabricantes conseguem fazer. Tem outras funções aqui. Remove dead copper significa que você jogou o cobre na placa, só que ele está todo rabiscado porque a placa está cheia, tem muita informação na placa. Então as áreas de cobre que não tiverem conexões com a net que você está querendo, elas vão ser removidas. Isso também é bom para evitar lixo. E isso aqui, Optimal Void Rotation, basicamente ninguém utiliza isso, tipo, a galera não toca nisso. Deixa como default que vai funcionar bem, beleza? Então todos os meus parâmetros já estão setados. Eu vou apertar no pause aqui e vou começar a desenhar. Ele vai ser um retângulo com cantos de 90 graus. Vou pegar todos essas vias, essas nets aqui. Voltando. Aqui tem mais uma função que eu esqueci. Eu posso definir uma via de um plano de ground, mas eu posso não fazer o pour acima de outras nets, colocar em cima de outras nets e colocar acima apenas de outros polígonos, sacou? Mais comum é de deixar pour over all the same net objects, ou seja, tudo que tiver a mesma net, o mesmo ground, ele vai conectar via pad, fio, region, linha, qualquer coisa que tiver qualquer tipo de desenho de cobre que tiver a net atrelada a ele, ele vai conectar. Beleza? Então eu vou desenhar esse cara, fechei o negócio, clico com o botão direito. Opa, ele criou o meu plano, tá? Meu polígono. Então o meu polígono viu que numa via, como ele não tem solda, ele vai conectar direto. Como num pad, ele precisa ter um alívio de solda para, eles chamam de alívio térmico, para soldar mais rápido, eles colocam essa cruz para facilitar a conexão elétrica. Existe, está muito boa. Ele coloca essa cruz para evitar a dissipação térmica no plano para facilitar a solda. Isso é default da ferramenta. Você pode ajustar essa largura, pode ajustar o ângulo, pode ajustar o jeito que você quiser. Aqui, como esse pad não é da mesma net do polígono, então ele nem conectou. E aqui ele circulou a borda da placa. Então tem uma regra que define a distância mínima da borda do plano até a borda da placa. Vamos fazer um teste, só para ver como que é. Ele está de 12 mil, provavelmente, essa regra, tá? Então é isso, desenhei meu plano. Eu posso transformar ele em raster? Posso. Clico aqui, ele fez um raster. O meu grid size está de... Eu vou colocar de 5 por 5. Não, desculpa, de 5 por grid size de... Vou colocar 20 aqui. Não, vou colocar 10. Surrounded by... Yes, tá aqui. Não, eu quero vertical e horizontal. Mas ele não coloca os dois? Aqui, ó, 90 degrees. Ou, deixa eu colocar aqui 20. Fica mais bonito de ver. Ou 45 graus. Ou só linhas horizontais ou só linhas verticais. Mas eu gosto sempre de colocar plano chapado. Belezura? Agora, eu criei o meu polígono e eu quero, eu tenho aquela minha região que ela não pode ter polígono.
tá? E eu defini isso depois do polígono feito e eu não quero refazer esse polígono. Então eu vou... Normalmente a gente usa isso na criação de componentes. Quando eu não posso ter cobre embaixo, não posso ter polígono em algumas regiões. Então eu vou fazer o seguinte. Place polygon por cutout. Eu vou simplesmente cortar o meu polígono. Eu vou definir uma região. Essa é a região que eu não quero que tenha plano. E é isso. Ele simplesmente tirou. Se eu quiser que essa região aqui agora não tenha, ele simplesmente tira. Sacou? Essa é a função do cutout. E o que mais? Slice polygon pour. Aqui eu tenho um polígono só, mas eu quero cortar ele em 2. Place slice polygon pour. Eu vou pegar aqui e dividir o polígono em 2. Pronto, agora eu tenho esse polígono que está solto. Eu tenho esse polígono aqui que está solto. Beleza? Então eles são independentes porque eu separei os dois. Isso acontece muito. Vamos fazer um exemplo aqui no bottom. O bottom eu tenho esse polígono que pega a placa inteira, só que eu gostei desse polígono aqui, mas só pro lado direito da placa. Então eu deixo na camada bottom, place slice polygon pour, eu vou escolher essa parte aqui e cortei fora. Pronto. Então esse polígono aqui, eu não quero, deleto. E esse aqui eu clico com o botão direito, polygon actions e report selected. Fechou? É isso. Muito simples, muito tranquilo. E fiquem ligados porque vai ter mais informação vindo por aí. Eu tenho bastante coisa. A gente só começou no comando place, depois eu tenho bastante coisa para passar. Fechou? Um grande abraço e até mais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me dar uma força e se inscreva no canal caso você queira acompanhar os próximos vídeos que vem por aí.